Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Jornal Toda Hora. A partir de agora, você acompanha as principais notícias dessa tarde de quinta-feira. E olha só essa história, um músico que nasceu sem braços tinha um sonho desde pequeno de tocar trompa francesa, um dos instrumentos mais difíceis da música clássica. Porém, uma coisa muito difícil, porém que para o alemão Felix Kleiser foi o começo de uma história muito inspiradora. Acompanhe. Quando tinha apenas 4 anos, Felix disse aos pais que queria aprender a tocar trompa. A reação deles? Claro, uma boa surpresa. E com razão. Como ele poderia tocar esse instrumento sem as mãos? Mas a determinação de Felix era tão grande que ele não aceitou a ideia de desistir. Se eu quero tocar trompa, vou aprender a tocar trompa, ele pensou. E foi exatamente isso que ele fez. Ele passou por anos de dificuldades, com progresso lento e muitas dúvidas de outros professores e músicos. Mas Felix não se abalou. Em vez de usar as mãos para manipular o instrumento, ele encontrou uma maneira de usar os pés. O pé esquerdo para pressionar as válvulas e a perna direita para estabilizar o corpo. Ele não só aprendeu a tocar, como se tornou um dos trompistas mais renomados da música clássica. Felix se apresenta agora nos maiores palcos do mundo. Para ele, o segredo do sucesso não está em provar nada para ninguém, mas em levar a alegria da música ao público. Em um mundo cheio de limites e barreiras, Felix Kleiser é a prova de que, com criatividade, perseverança e muito amor pela música, não existe impossível. A Polícia Federal faz novas buscas na casa do empresário do setor de limpeza urbana, conhecido como Rei do Lixo, lá na Bahia. A operação investiga um esquema milionário de desvios de emendas parlamentares para obras de infraestrutura. Vamos ver. Agentes da Polícia Federal saíram às ruas de Salvador, na Bahia, na terceira fase da Operação Overclean. A ação investiga um esquema milionário de desvio de emendas parlamentares destinadas originalmente para obras de infraestrutura. Novas buscas acontecem na casa de José Marcos Moura, empresário do setor de limpeza urbana, conhecido na Bahia como Rei do Lixo. A operação aprofunda suspeitas sobre obstrução de justiça. A PF já chegou a pedir prisão preventiva do empresário, mas a Procuradoria-Geral da República foi contra e o Supremo Tribunal Federal negou a medida. Esta é a segunda vez que Moura é alvo de buscas ligadas à Overclean. Também pela segunda vez, a Polícia Federal pediu a prisão preventiva do empresário. A Polícia Federal tem novos documentos que apontam para a suspeita de obstrução de justiça. Outro alvo importante da operação é o atual secretário de Educação de Belo Horizonte, Bruno Barral. Na casa de Barral, a Polícia Federal encontrou maços de dólares e euros, joias e relógios em um cofre. Ele foi afastado do cargo por ordem do relator do caso no Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques. Outro empresário citado anteriormente nas investigações, Alex Parente, também é alvo de buscas nesta operação. A suspeita de que ele tenha destruído provas e manipulado informações para prejudicar as investigações. As investigações apontam que a organização criminosa usava fraudes em licitações e contratos superfaturados para desviar dinheiro. Os crimes investigados são corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Segundo a PF, o esquema movimentou cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais. A gente muda de assunto agora para falar de esportes, isso porque o atacante brasileiro Endrick segue quebrando recordes lá no Real Madrid. Após marcar um dos gols do empate na Copa do Rei de 2025, o jogador se tornou um dos artilheiros da competição e se tornou um dos brasileiros artilheiros da Copa do Rei. Vamos ver. Autor de um dos gols de empate do Real Madrid contra o Real Sociedad, Endrick chegou a 5 gols marcados na Copa do Rei. Com isso, o brasileiro atingiu a artilharia do torneio ao lado de Julián Álvares. Mas além dessa marca, Endrick vem alcançando outros feitos impressionantes do ponto de vista pessoal em seu início de trajetória no Real Madrid. Além de marcar um gol a cada 70 minutos na Copa do Rei, o jovem de 18 anos é o primeiro jogador do clube espanhol a balançar a rede 5 vezes na Copa do Rei desde Cristiano Ronaldo em 2012 e 2013. O
brasileiro também busca superar Cristiano e ser o primeiro artilheiro da equipe merengue na competição após 14 anos. Em 2010, CR7 foi artilheiro da competição ao lado de Lionel Messi com 7 gols marcados. Endrick também quer a artilharia do torneio, o que o faria ser o 7º brasileiro a conquistar tal feito. A última vez que isso aconteceu foi com Neymar, na temporada 2014-2015. E agora o Endrick vai ter essa chance contra o seu maior rival, o Barcelona, na final da Copa do Rei 2025. E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Às 15 horas eu volto com mais notícias. Até mais.